dia. Vamos ver se vai funcionar. Tô um pouquinho atrasada. Sejam todos bem-vindos. Hoje estou no meu consultório, que é o lugar que eu amo. Consegui vir pra cá hoje. Seja bem-vinda a Kellen, a Michelle, a Pri tá chegando também. Sejam todos muito bem-vindos a hoje, que a gente vai falar sobre um tema que eu amo muito, que é o DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Então hoje eu vou estar falando sobre uma das coisas que eu mais curto realmente, que é perfil comportamental. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente conversou ontem, para quem não esteve aqui conosco. A gente ontem falou sobre autoconhecimento. Hoje eu vou falar um pouco sobre perfil comportamental. Então, é isso. Esperar o Instagram entregar para o maior número de pessoas um pouquinho. Se vocês puderem comentando comigo se o áudio tá bem, se tá tudo ok. Deixa eu falar algumas coisas importantes, alguns papel e caneta na mão, isso mesmo. Coisas importantes de ontem, tá? O meu e-mail que eu mandei para todo mundo acabou não entrando para todo mundo, tá? Algumas pessoas se inscreveram, não receberam, não conseguiram entrar no grupo exclusivo de conteúdos. Então, assim, hoje de tarde vou trabalhar nisso. Hoje de tarde vou olhar um por um dos e-mails. Vou salvar todos os telefones e vou mandar o convite para quem quiser estar no grupo de autodesenvolvimento. Por quê? Porque quem está no grupo, lembra sempre, recebe material antecipadamente, falando sobre o que vai ser a aula, sobre as oportunidades que a gente vai ter. Compartilho materiais diferentes lá no grupo, mas tem que estar inscrito. Mas como a gente está tendo problemas no envio, gente, os e-mails bloqueiam. Vai o e-mail para vocês, principalmente quem tem Hotmail não recebeu ninguém. Eu tenho Hotmail também, tá? Tá voltando tudo. Então, faz parte. Eu vou mandar, vou trabalhar hoje à tarde para fazer isso. Vou salvar o celular, vou mandar um oi dizendo: oi, é a Fátima. E esse é o link se tu quiser entrar no canal. De quem tá chegando aí? Quem é de Santa Cruz? Oi, Alex. Oi, Aline. Conseguiu? Que bom que tu conseguiu entrar. Então, me diz aí, por favor, quem é de Santa Cruz? Quem não é de Santa Cruz? De onde vocês estão me ouvindo hoje? Quem é esse público lindo que está aqui comigo? Vamos ver? De onde vocês são? Todo mundo aqui da cidadezinha? Todo mundo aqui de Santa Cruz? A Karine chegou também agora. Eu vou contar um pouco, gente, para vocês sobre o que é. A Rosana tá dizendo que é de Santa Cruz, a Aline aqui de Santa Cruz, que bom! Eu moro também em Santa Cruz do Sul, tem muita gente que é daqui e que me conhece de alguns lugares. Eu liguei o ar aqui e pedi. Isso, pode passar. Obrigada, aqui, ó. E coloca no Murilo pra mim, por favor. Gente, que diferença de temperatura da rua. Na rua tá quente, aqui dentro tá frio. Pedi pra pegarem um casaco, pedi pra Evelyn, que é minha querida que trabalha comigo, para me trazer um casaco. Tava com frio. Então nós vamos falar hoje sobre perfil comportamental. Quem aí já fez o seu DISC? Eu tô vendo vocês que estão aí. Quem conhece o seu perfil comportamental? Quem conhece a ferramenta? Levanta a mão e diz: eu sei o meu, para mim saber quem já conhece o seu perfil comportamental, ou imagina, já fez a ferramenta. Algumas pessoas são meus clientes, eu sei que já fizeram, mas tem algumas pessoas que já podem ter feito em outro lugar, porque eu vou explicar um pouquinho sobre o que é essa ferramenta em especial, sobre como ela surgiu, como ela pode interferir. O DISC lembra, vamos lá, vamos passar algumas informações importantes. O DISC é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Ele não é um teste psicológico. Isso é bem importante de dizer, porque muitas pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Teste psicológico é uma coisa que somente o psicólogo pode aplicar, ok? E eu poderia, porque sou psicóloga. Mas, porém, entretanto, contudo, o DISC é um instrumento que pode ser aplicado por outros profissionais, desde que tenham a formação em analista DISC.
tá? Porque eu percebo muitos profissionais que usam indevidamente esse instrumento e ele acaba perdendo um pouco da sua validade, porque ele é entregue sem o devido cuidado que deve ser. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado para que as pessoas possam ter essa formação para poder fazer essa entrega, certo? Então a gente tem dentro do DISC 4 grandes perfis. Não é uma teoria nova, é uma teoria antiga. Existem diferentes. Eu tô respondendo alguém aqui no meu material, tô olhando pro lado, né? Existem diferentes teorias, existem diferentes escolas que aplicam o DISC. Eu trabalho com duas, fiz 2 formações para isso. Eu trabalho com o DISC da Profile, que é um material bem legal, que traz perfil de liderança, traz habilidades comportamentais, traz áreas de talentos. E trabalho também com o DISC da Colabore, que são outros, são só escolas diferentes. É como se tu fizesse psicologia na Unisc e na Univates. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar um pouco do conceito sobre isso tudo. Então ela é uma das ferramentas mais antigas que tem. Ela foi criada, tô procurando o nome do psicólogo aqui, já vou falar o nome dele, mas ele é o mesmo, a pessoa que criou o DISC, o autor que criou o DISC, ele é o mesmo criador da Mulher Maravilha. Olha que coisa legal. Informação de conhecimento simples, mas de que pode trazer para a gente ver como a gente pode ter múltiplas habilidades, que a gente não necessariamente precisa fazer simplesmente a mesma coisa. Então, vamos lá. Dentro do DISC, a gente tem 4 grandes perfis, que é, quem está no grupo já recebeu esse material, né? Dominante, influente, estabilidade e conformidade. Algumas escolas falam em conformidade, algumas escolas falam em analista. As duas expressões estão corretas, porque o conceito é o mesmo, certo? Então, 4 grandes perfis. Existe um perfil que é o melhor perfil de todos? Não. Existe o perfil que a gente tem. Então, a gente precisa entender qual é o nosso... E por que é importante a gente conhecer o nosso perfil? Porque quanto mais a gente conhece o perfil da gente, mais fácil é a gente fazer a leitura do perfil do outro e mais fácil é a gente trabalhar com áreas de conhecimento, com áreas de trabalho que tenham a ver com o nosso perfil. Porque de nada adianta eu colocar um perfil, por isso que aqui dentro, eu não faço processo seletivo, quem me conhece sabe disso, eu não faço processo seletivo sem DISC, eu não faço processo de desenvolvimento de carreira, não de desenvolvimento de mentoria, crescimento, sem conhecer o perfil do profissional. Por quê? Porque esse perfil me diz muito de quem é essa pessoa. Me diz muito de como essa pessoa se comporta. Achei o nome do psicólogo, é o Dr. William Marston. Ele é psicólogo americano que buscava entender como as pessoas são influenciadas de acordo com o ambiente em que elas se encontram. Muitas pessoas às vezes me dizem assim, tá, e aí depois que eu tenho esse perfil, eu posso mudar de perfil? Pode. Mas para que tu vai mudar? Porque se não existe um perfil melhor, se existe o teu perfil. O Alex Corrêa tá me perguntando que grupo tá esse material. Alex, tu tem que estar inscrito. Tu tem que estar inscrito na jornada de desenvolvimento, tá? Tu estando inscrito na jornada de desenvolvimento, eu te mando um link para te entrar no grupo específico, tá? Se tu não entrou no grupo, se tu não tá inscrito ainda, tu provavelmente não recebeu esse material ainda, tá? Então, tem que se inscrever na página fatimagellen@.com para entrar no link e receber esse material. Vou começar falando dos perfis, tá? Vamos começar falando do perfil 1, que são os dominantes. Depois que eu falar, quem quiser pode me contar um pouco, se já sabe o meu, se já sabe o seu, enfim. Então, assim, ela é uma ferramenta de assessment. Tu vai receber um material, tu faz esse assessment, e esse assessment te traz o teu perfil. Sempre que tu souber o teu perfil, tu vai conseguir ler as pessoas melhor, vai ter teu maior autoconhecimento e vai poder participar
de uma forma mais efetiva usando os teus talentos. Sim, ainda dá para se inscrever. Todo mundo que quiser se inscrever pode se inscrever. A jornada está aberta até sexta-feira para quem quiser se inscrever e participar do material, beleza? Então vamos lá. Vou falar do dominante. Quem são os dominantes? Tá? Os dominantes são as pessoas que comandam o mundo. As pessoas que têm dominância alta são as pessoas que têm como principal característica as questões de controle, tá? São as pessoas que controlam, são as pessoas que têm como... meu celular tá querendo cair aqui, eu preciso de um suporte novo para isso aqui, para ele não cair. As pessoas de dominância alta são as pessoas que comandam o universo. Uma pessoa que tem dentro do seu perfil, dentro das suas habilidades, dominância, são as pessoas que estão sempre... um dominante nunca passa despercebido. Por quê? Porque ele comanda o universo onde ele está inserido. Eles são pessoas autoconfiantes, firmes, decididos. São pessoas que... normalmente são mais audaciosas na hora de tomar uma decisão, são competitivos, eles competem. Um dominante por natureza, uma pessoa que tem esse perfil na sua natureza, ela compete com ela mesma. Tu quer ver quando tu conhece um perfil? E por que a gente precisa conhecer os perfis? Porque quando a gente entende que para um dominante o que motiva ele é o desafio, e tu sabe que tu tem na tua equipe alguém com esse perfil, não adianta tu querer convencer essa pessoa a fazer as coisas por previsibilidade, por números, porque essa pessoa não se motiva por isso. A pessoa com dominância alta só se motiva por desafios. Uma pessoa com dominância alta... quer ver e agora vai tentando identificar se tu tá nesse perfil ou não. Uma pessoa de dominância alta, se a gente quiser que faça alguma coisa, a gente diz assim: eu duvido. Ah, não é pra ti, desculpe. Duvido que tu consiga fazer. E quem sentiu, tipo assim, uns bichos no estômago já sentindo isso, já pensa um pouco que talvez tu possa ter um pouco de dominância no teu perfil. Quer vir aqui, meu filho? Tem uma criança que tá aqui comigo no consultório me olhando com uma cara assim, ó. Esse aqui adora um desafio, tá? Ele ontem me disse, posso contar? Posso? Ontem de noite nós estamos em casa, né? E aí ele pra mim assim, ô mãe, tu duvida que eu consiga tomar banho, me secar e colocar roupa sozinho? Eu disse, filho, eu acredito que tu faça. Não, mãe, tu tem que dizer que tu duvida. Aí eu olhei e disse, sim, a mãe duvida que tu consegue. Então, assim, dá para identificar perfil comportamental nessa idade? Ainda não tá bem pronto para identificar, mas já me dá para ter alguns indicadores do que vem, do que eu... não disse isso. O que tu disse? Tu não pediu pra mãe duvidar? Eu disse que tu duvida ou não? Como é que tu disse? É que duvida ou não? É que duvido. Ah, tu duvida ou não? Foi isso que tu falou, né? Ah, legal. Viu? É isso. Então a gente já tem alguns indicadores do que pode estar vindo por aí. O que mais ainda sobre os dominantes, tá? O que mais a gente pode falar sobre essas pessoas? São pessoas que gostam de desafios. Mãe, dá pra você? Sim. São pessoas que precisam de autoestima, que precisam da autoestima e de visualizar oportunidades de crescimento. São pessoas que lidam bem com situações de conflito. A maior facilidade que um dominante tem é controlar. É o controle. Oi, Kelly, tudo bem, querida? A Kelly tá dizendo que a Ana Carolina saiu com essa também ontem, viu? As crianças são mágicas. O que mais um dominante ainda tem? Eu falei de uma série de características deles, assim. Qual é o principal medo desse perfil? É perder o domínio. É não ter tudo o que precisa para ter o controle sobre consigo. Consequências de intensidade. O que acontece com essas pessoas? Em alguns casos, elas se tornam impacientes. Não conseguem, não têm a tolerância que os outros têm. Qual é a emoção predominante nesse perfil? Raiva. Tem raiva. Chega a dar raiva de ver as coisas acontecerem. E assim, são pessoas extremamente orientadas
para resultados. Uma pessoa de dominância alta, eles são excelentes em iniciativa. Eles começam um projeto, dado. São pessoas que têm uma visão macro das coisas, são mais ousados na hora de fazer, são determinados. Se tu tem uma pessoa desse perfil na tua equipe, é para essa pessoa que tu dá para iniciar os projetos. Tu vai dizer para essa pessoa assim, olha, ó, Vinícius, li o nome do Vinícius aqui agora. Olha, Vinícius, só tu consegue fazer isso para mim. E assim, ó, vou dar para ti porque tu faz isso melhor que todo mundo, tá bom? E o teu desafio é poder entregar isso num prazo menor. Se a pessoa tem dominância no seu perfil, é para ela que tu dá. Por isso que tu tem que entender qual é o perfil dela. Porque se tu falar isso para uma pessoa que é analista, não vai funcionar. E aí a gente tem que ter claro também qual é o nosso perfil, o que motiva a gente a fazer as coisas. Um dominante ainda ele é persistente, arrojado na hora de fazer as coisas. São pessoas que têm uma certa obstinação em fazer as coisas acontecerem. Entrega para um dominante, vai fazer, ele vai te entregar o que tu pediu para ele fazer. Alguém se identificou um pouco com esse perfil de dominância? Lembrando de uma coisa importante, tá? A gente nunca é um só. Normalmente a gente tem um perfil, que é o nosso perfil principal, e a gente tem o segundo perfil da gente, tá? Todos nós temos 2 perfis, normalmente 2, tá? Então, ainda vou terminar o dominante pra gente terminar assim. Falei um monte de coisa legal deles, né? Dessa gente. Gente, todos os perfis têm coisas boas e coisas ruins. Mas não, coisas a desenvolver, coisas a melhorar. Mas quando a gente sabe qual é o perfil da gente, a gente pode trabalhar na força do nosso perfil. Amanhã eu vou falar sobre forças. A gente pode trabalhar na força dele e não nas fragilidades dele. Certo? Então, quais são as coisas, os pontos de atenção desse perfil? Em alguns momentos, um dominante pode não ser um bom ouvinte. Ele pode... E talvez tu tenha um superior, um chefe, alguém desse tipo. Ele pode intimidar pelo jeito que ele fala. Um dominante, em alguns momentos, demonstra muita impaciência, porque ele não consegue ter a paciência suficiente para ouvir, porque ele já entendeu. Tá? Então, e a pessoa de dominância alta também tende a desmotivar quando deixa de ser um desafio. Ele tende a desmotivar a não querer mais fazer sobre isso. Depois eu vou voltar um pouquinho para falar sobre os dominantes e vou falar como a gente lida com essas pessoas. Mas eu vou apresentar primeiro cada um dos perfis para vocês. Falei dos dominantes, ok? Ficou claro o que é um dominante para o grupo que está aqui comigo? Um joinha para mim, um coraçãozinho para mim entender se ficou claro. Agora a gente vai falar sobre os influentes. Os influentes são as pessoas que se comunicam muito bem. Os influentes são as pessoas que nunca passam despercebidas. Eles são otimistas, eles têm um senso de humor positivo, eles são bons negociadores. Ai, que bom que fez sentido. Um influente fala com as mãos. Tá? Um influente é uma pessoa que tem uma expressão corporal muito acentuada, são mais emotivos, são aquelas pessoas que têm 1 milhão de amigos, são persuasivos, têm bons relacionamentos, são pessoas que... A grande questão em relação a isso é que uma pessoa de perfil influente nunca passa despercebido. Tu vai saber que ele é influente pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele chega na conversa. Sabe aquela pessoa que chega chegando? São os influentes. E às vezes a gente fica pensando, mas eu queria ser assim. É o perfil dessa pessoa. Pode facilitar para mim ser um pouco mais. Sim, mas eu não vou estar trabalhando. Se tu não tem isso no teu perfil, tu vai fazer isso de uma forma diferenciada. Tá? Um influente normalmente tem facilidade para persuadir, para convencer as pessoas e estabelece comunicação facilmente. Um influente, na verdade, começa... sabe aquela pessoa que tu começa a conversar, parece que tu conhece ontem já ela? Já era tua amiga desde sempre. Por quê? Provavelmente seja porque seja uma pessoa influente. Quais são as facilidades desse perfil? É interagir com as pessoas.
Lembra que a facilidade do dominante era controle. Desse perfil aqui é interagir com as pessoas. Qual é o principal medo desse perfil? Ser rejeitado. E se não gostarem de mim? Então, assim, qual é a consequência de intensidade? A desorganização. Normalmente, um influente não é a pessoa mais organizada do mundo, tá? Normalmente, um influente não. E aí, tu pensa comigo, se tu é influente, a tendência, se a gente não sabe do perfil da gente, a tendência da gente é querer pessoas influentes como a gente é. E aí, tu cria uma empresa que é um caos. Ou tu contrata um influente, como a Fátima fala bonito, ou como o João fala bonito, como a Regina fala bonito, e aí tu contrata ela pra tua equipe, mas tu bota ela na área administrativa financeira, ou bota ela na área de organizar arquivos e de fazer planilhas. Tu consegue entender o quanto essa pessoa tá fora do seu escopo? Tá fora do seu perfil? E aí tu vai me dizer, mas quando a gente precisa trabalhar, a gente trabalha em qualquer coisa. Sim, eu sei disso. Eu sei. Mas lembra, é tipo sapato apertado. Sapato apertado a gente usa durante um tempo. Não uma vida inteira. Certo? Então, assim, por que a gente precisa saber o perfil da gente? Pra gente poder até escolher. Quando eu conheci essa ferramenta, eu conheci ela fazem uns 6 a 8 anos. Ela me foi... Eu trabalhava com a Renata, muita gente conhece a Renata Arrepia, com quem eu trabalhei muito tempo. E a Renata me disse, eu vou estar fazendo o curso de DISC em Porto Alegre, eu quero que tu venha fazer. E eu disse, não vou. Não vou porque na época eu tava sem dinheiro e não sei o que, não vou. Eu disse, não vou. Aí ela disse, tu vai. E aí ficamos uma conversa sobre isso e tal. E aí, de repente, aí eu disse assim, Renata, eu não vou, é meu aniversário. Não vou porque no dia do curso é o dia do meu aniversário. E aí ela me disse, mas agora que tu vai ganhar o presente, eu vou te dar de presente. E fui a Porto Alegre, no final das contas, fazer o curso. Gente, quando eu vi o meu perfil, eu pensei assim, gente, isso é bruxaria? Essa mulher escreveu tudo isso porque me conhece? Não pode ter falado tudo isso de mim sem me conhecer. E depois que eu fui me tornar analista DISC, eu percebi o quanto realmente a ferramenta é sensacional, o quanto ela me traz de grandeza e o quanto eu consigo crescer e me desenvolver por falar sobre isso. Ó, a Karine tá dizendo, já trabalhei assim, é horrível, porque eu sou muito comunicativa e de falar, eu conheço e converso até com as pessoas da fila. Karine, eu não sei o teu perfil, a gente teria que fazer teria que passar pela avaliação do DISC. E aí devem ter botado num lugar onde não podiam falar nada, que é proibido falar. Tu imagina o quanto uma pessoa sofre com isso? O quanto tu sofre por estar trabalhando num espaço onde o perfil não é teu? Onde aquilo não combina contigo. E o influente tem muito disso, assim, causa sofrimento não poder fazer algumas coisas. Só para terminar assim, o que eu estava dizendo assim, e o principal objetivo, o influente gosta muito dessa questão do reconhecimento. Se ele trabalha num lugar onde ele não tem isso, ele pode sofrer muito em função disso tudo. Quais são os principais pontos de atenção para um influente, tá? Falamos dos pontos de atenção para os dominantes. Onde os influentes se perdem, tá? Dificuldades quando não são populares. Um influente tem muita dificuldade de dizer não, porque ele vai achar que podem não gostar dele, né? Às vezes os influentes têm um olhar excessivamente otimista sobre as coisas. E um influente corre o risco de ser prolixo, ou seja, de falar mais do que deve, de falar coisas que não estão no seu escopo ou que não deveriam ser faladas. Às vezes de prometer mais do que pode cumprir, tá? Porque parece que a gente, né, já contando o meu perfil, o meu é influente, tá? Parece que a gente é só bem legal, né, ser influente. Não, mas os influentes também têm coisas a desenvolver.
Então, a gente corre o risco assim, ó. Gente, e um dos outros problemas é gerenciamento do tempo. Se você souber... Quer dizer que um influente não vai poder trabalhar. Não, quando ele sabe que ele tem problema de gerenciamento de tempo, ele acaba cuidando um pouco mais disso para não se perder em algumas coisas. Quer dizer que eu não posso, então, botar um influente tendo que cuidar. Não, a questão é, se tu sabe que tu é influente, ou se tu sabe que aquela pessoa é influente, quais diretrizes tu vai dar para esse perfil? Quais diretrizes tu vai dar para essa pessoa, tá? Então, assim, o influente tende a ser desorganizado. Eu não vou tirar meu celular de onde está, porque agora ele está bem posicionado, mas eu queria poder mostrar para vocês, assim, o meu ambiente de trabalho e a desordem disso aqui. Isso quer dizer que eu deixo de entregar as coisas? Não, porque eu já sei que isso é uma dificuldade que eu tenho. Isso quer dizer que eu aprendi a trabalhar nas minhas forças, que é a comunicação, que é maior, e em tudo que eu preciso de organização, método, regras, eu tenho pessoas que podem me ajudar, ou agora que eu tenho trabalhado muito mais sozinha, eu sei que é aqui que tá a hora. É aqui que mora o segredo. A Karine sempre diz, mas eu sou organizada demais. Mas aí depende do teu perfil auxiliar, que é o que eu vou continuar falando agora, tá? Então falamos do dominante, falamos do influente, vou falar dos estáveis, os estabilidades ou os planejadores, que é o outro perfil. O influente é aquela pessoa que tem um monte de amigos, mas nenhum com muita profundidade, ou poucos com profundidade. Os estabilidades são as pessoas que têm relacionamentos de longo prazo. Os estáveis, eles têm facilidade para ouvir, eles têm o corpo mais relaxado, eles são mais tolerantes com algumas coisas, são prestativos, são mais equilibrados, tá? São pessoas que são leais quando aderem a uma causa. Um estável normalmente busca previsibilidade e segurança como sendo um dos seus maiores valores. Tem um ritmo mais calmo, são mais acolhedores com as pessoas. Uma pessoa de estabilidade que tem dentro do seu perfil a característica de estabilidade, elas são mais conservadoras. São as pessoas que elas se comunicam bem, mas a comunicação perpassa o estar junto. Faz sentido? Tô conseguindo... Gente, eu adoro esse tema, daí eu começo a falar, nunca mais paro, né? Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Meu café já esfriou aqui. Tá fazendo sentido? Alguém já conseguiu pensar qual é o seu? Porque eu já vou entrar no último perfil agora aqui. Só vou passar um pouquinho mais ainda sobre o estável, assim. Qual é a principal facilidade dos estáveis, tá? Ser parte integrante e servir, tá? Os estáveis são pessoas que fazem a equipe acontecer, tá? Qual é o maior medo do estabilidade? É sentir-se inseguro, não trava quando se sente inseguro. Tá? Tem gente que tá dizendo, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. A gente acha, eu também. É legal porque a gente vai começando a botar, a pensar aonde a gente está e entender que não tem perfil ruim, gente. Só tem o perfil que a gente tem. Isso, na verdade, é mágico quando a gente entende disso. O principal medo do estável é se sentir inseguro. Consequência de intensidade é como eu quero todo mundo perto de mim, é possessão. Os estáveis acabam pegando tarefas que não são deles para poder agradar muito. Raramente expressam as suas emoções, tá? Então, são pessoas que têm um pouco mais... que trabalham com isso. Se a gente pudesse usar uma expressão para o estável, é o calendário, tá? São as pessoas que têm a previsibilidade, ok? Quais são os pontos de atenção para os estáveis? Aonde estão os dodóis?
dessas criaturas. Eles tendem a ser possessivos. Em alguns momentos demoram demais para tomar algumas decisões. Diferente de um dominante que já decidiu e já está fazendo. E de um influente que já decidiu, já está fazendo, já contou que fez. Eles, em algum momento, as estabilidades podem tolerar além do que gostariam. Tá? Ele fica guardando, são pessoas que guardam muito as suas emoções e seus sentimentos. E às vezes se sobrecarregam por causa disso. São pessoas que em alguns momentos tendem a resistir às mudanças, principalmente quando não entendem essas mudanças. Tendem a resistir a elas. Precisam de um pouco mais de tempo para executar, porque um estável não vai sair, o dominante vai sair fazendo e atropelando todo mundo e não perguntando nada para ninguém. Já entendi daqui que eu faço? Porque ele já entendeu mesmo, e não é que isso seja ruim, é porque ele já entendeu e já tá indo fazer. O influente já comunicou que tá fazendo e tá indo. E o estável vai estar dizendo assim, não vou fazer ainda, deixa eu buscar mais informações para saber se eu posso fazer ou não. E por que para ele, nesse momento, isso é um ponto de atenção? Porque às vezes quer fazer tão bem feito que os outros já fizeram na sua frente. Ele só quer entregar quando tá tudo perfeitinho, 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 e aí uma outra pessoa já fez, já testou, e o dele, quando foi lançado, já tá atrasado. Eles têm um pouco mais, buscam segurança para fazer as coisas, e são pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade para iniciar uma conversa. Não são as pessoas que conversam com tanta facilidade, diferente dos influentes. A Karine tá me dizendo, eu me encaixo no influente, mas só sou organizada, mas sou muito agitada e gosto de resolver tudo. Karine, deixa eu te dizer o seguinte, talvez tu já tenha até trabalhado essa desorganização. Porque a gente fala de aqui, como eu tô apresentando os perfis para vocês, tô apresentando eles de uma forma muito caricata, que a gente fala, que é onde a gente mais consegue perceber os seus perfis, certo? Porque a gente, como eu digo, tem que ser tudo muito grande aqui pra gente poder tentar identificar qual é o da gente. Pra gente identificar qual é o da gente. Mas a gente só consegue ter certeza do da gente quando a gente tem análise de perfil de comportamental da gente para poder ser mais assertivo em relação a isso. Como ter esse conhecimento contribui? Para te já começar a pensar sobre o teu perfil e quais são os pontos fortes deles e que tipo de pessoas tu quer próximo de ti e que tipo de pessoas tu quer contratar ou tipo de pessoas tu quer contratar para tua equipe ou para ter perto. Gente do céu, esses dias eu estava falando com uma outra cliente minha e ela disse assim para mim, só que a gente precisava aplicar até em marido, né? Antes de começar a namorar, vamos ver o perfil, vamos ver se casa com o meu para ver se dá certo, né? Já pensou que legal seria a gente soubesse disso? E aí a gente poderia escolher melhor, porque aí tu pode saber se tu quer um mais dominante, se tu quer um mais influente, um mais estável, ou se tu quer um mais analista, que é o que a gente vai falar agora, que é o outro perfil. Eu sempre falo que para trabalhar comigo, para fazer parte da minha equipe, tem que ser o outro perfil que a gente está falando, que eu vou falar aqui agora, que são os analistas, que são as conformidades. Para trabalhar comigo, não... Gente, quer dizer que os outros perfis não são bons? Não, os outros são excelentes. Mas eu já entendi que para trabalhar na minha equipe, eu preciso de alguém de um perfil diferente do meu. Porque se for igual a mim, vai fazer coisas muito semelhantes com o que eu faço. E eu preciso de alguém que me complemente. Que é diferente se eu estivesse buscando um sócio ou uma sócia. Mas para trabalhar comigo, na minha equipe, todas as pessoas que já passaram aqui comigo têm o outro perfil, que é o que eu vou contar para vocês aqui agora, que são os analistas ou os conformidades. Quais são as principais características dessas ricas criaturas? Ah, vocês estão rindo, a Aline e a Karine, mas se vocês soubessem como isso ia facilitar a vida da gente, se vocês pudessem ter feito isso. Vamos lá, vamos falar dos analistas, então. Quais são as principais contribuições desse perfil? Eles têm um pensamento mais objetivo. Eles são cuidadosos, elas são cuidadosos, são cautelosos. São as pessoas exigentes com qualidade. São as pessoas mais disciplinadas.
São as pessoas que vão perguntar para ti antes de tudo. Ela não vai fazer se ela não tiver certeza. Ela vai perguntar, tá, mas explica aqui um pouquinho mais por aqui, são as pessoas que querem entender como as coisas funcionam. São pessoas que são autodisciplináveis. Sabe aquelas pessoas que eu tenho inveja, que têm a disciplina de dizer eu vou fazer isso? Elas conseguem fazer. Por quê? Porque elas têm um perfil diferente do meu. Então elas conseguem fazer isso. São pessoas que normalmente, antes de fazer qualquer coisa, vai avaliar, vai testar, vai ver se a informação é confiável para poder colocar em prática. Eu sempre digo assim, um analista são excelentes terminadores de projetos, porque assim, se tu der uma tarefa para um analista, nunca ele não vai te entregar. Por quê? Porque a tarefa dada, a tarefa cumprida com qualidade no prazo. Se ele não conseguir te entregar no prazo, ele vai sofrer ainda por causa disso. Porque ele não conseguiu entender como ele não entregou. O nível de cobrança de um analista é muito alto, tá? Eles são orientados para tarefas, são pessoas detalhistas, são as pessoas que veem, eles são excelentes para revisar projetos, são excelentes para fazer coisas que precisam ter atenção aos detalhes, tá? São orientados para as tarefas, analisam as coisas pequenas que precisam ser feitas, são lógicos e extremamente racionais. Ainda falando sobre as facilidades. Quais são as principais facilidades desse perfil? Manter a qualidade e a disciplina. Lembram que eu tô falando? Tudo que eu tô falando é como uma caricatura. Tô colocando numa lente de aumento para poder exemplificar, para que vocês possam entender um pouco sobre perfis comportamentais, tá? Quer dizer que todo o influente é desorganizado ou que é grandão? Não. Quer dizer que todo o dominante é um mandão? Não. Isso só quer dizer que eu estou usando exemplos maiores para a gente poder identificar o perfil da gente ou dos nossos superiores ou das pessoas que trabalham conosco, ok? Então, assim, ó, por que eu vou falar sobre isso? Porque os analistas, eu sempre digo assim, o analista é as pessoas hoje que a gente coloca nos controles de qualidade. Porque um analista não vai deixar passar as coisas ali. Ele vai ver aquilo ali, ele vai estar vendo a vírgula daquilo ali para ver se está certo. Por quê? Porque é do perfil dele estar mais atento a isso tudo. Qual é o principal medo desse perfil? O principal medo desse perfil é receber críticas e errar. E às vezes tende a não fazer as coisas por medo do erro, por medo de errar. E a principal emoção desse perfil é o medo. Ele trava pelo medo. E os objetivos direcionados, perfeição. Trabalho entregue por um analista normalmente sugere a perfeição. Vamos lá sobre quais são. Falamos sobre as contribuições, agora vamos falar sobre os pontos de atenção. Se tu tem esse perfil, se tu tá te identificando com eles. Quais são os teus principais pontos de atenção que tu deves ter? Ser perfeccionista demais, em demasia, e aí não entregar porque não tá bom o suficiente. Revisitar muitas vezes o mesmo material por medo de entregar errado. São pessoas que costumam se arriscar muito pouco. Uma vez no treinamento que eu tava falando, eu dei o exemplo do que é o cara que não pula de paraquedas, mas não é o cara que não pula de paraquedas. É o cara que até pode pular de paraquedas. Eu já pulei, tá, gente? Mas eu entrei, subi no avião, peguei e pulei. Um analista vai ter verificado qual é a escola que o instrutor se formou, quem dobrou paraquedas, quantas vezes já saltou, o que não sei o que, qual é o nível. Ele vai fazer algumas coisas, mas com a segurança, não vai se arriscar de uma forma gratuita. Quer dizer que o outro se arrisca gratuitamente? Não, só quer dizer que o outro às vezes não vai confirmar todos esses dados.
E um analista vai fazer isso. Então, se tu quer alguém para cuidar do teu financeiro da tua empresa, se tu quer alguém para cuidar do sistema de qualidade da tua empresa, tu vai botar quem? Se tu tiver esse conhecimento, provavelmente busque colocar uma pessoa de perfil analista. Então isso quer dizer que um analista nunca vai poder ser um palestrante? Quer dizer que um analista vai ser um palestrante que vai falar de outra forma. E essa que é a magia desse conhecimento, dessa ferramenta. É a gente entender que todos nós podemos fazer qualquer coisa, desde que eu conheça o meu perfil e busque trabalhar nas forças dele. Porque se tu me colocar, acho que eu já contei esse exemplo em algum momento, assim, a minha família tem uma lotérica, tá? E tive que cuidar da lotérica numa situação, tá? Lá fui eu pro caixa. Gente, pensa numa pessoa sofrendo. Fui eu lá pro caixa da lotérica. Eu tinha só que contar o dinheiro para mandar o dinheiro pra caixa. Eu contei 7 vezes todo o dinheiro. Eu tinha entre alguma coisa e alguma outra. Nenhuma das vezes deu certo o meu caixa. Isso quer dizer que eu não sei contar dinheiro? Isso quer dizer que eu não sei fazer 2 Não! Quer dizer que eu estava trabalhando muito fora da minha área de talento e numa coisa que eu particularmente não gosto, mas que por alguma circunstância eu precisei fazer. Quer dizer que eu não posso fazer isso na minha vida nunca mais? Não, quer dizer que eu posso fazer. Mas eu preciso dar significado e ver propósito para poder fazer bem feito. Porque senão eu vou fazer sofrendo, que nem eu fiz. E aí o caixa não fecha, né? Não fechou nunca, mandei e falou. Só para resumir a história do caixa, eu contei 7 vezes, nenhuma vez estava certo. Mandei para a caixa do mesmo jeito, com dor de barriga o dia inteiro. Passei um sábado inteiro contando aquele dinheiro sem dar certo. E ainda mandei com R$200 a mais. Sabe qual foi a próxima vez que me deixaram fazer isso? Nunca mais, não precisei mais. Enfim, não fiz. Vou seguir aqui sobre os analistas, sobre os conformidades. Então, são pessoas que se arriscam. Por quê? Porque não é o meu perfil. Simples. São pessoas que arriscam muito pouco, que são rigorosos com as suas tarefas. Quer ver como tu conhece um analista? São aquelas criaturas que têm um chicote na mão e ficam assim, porque eu fiz errado, porque eu erro, porque se culpam, porque tem um nível de cobrança muito acima da média. Então, pense um pouco sobre isso, tá? Podem ter dificuldades em delegar alguns tipos de processos, as pessoas desse perfil. Por quê? Porque ninguém vai fazer tão bem feito que nem elas. E tenha certeza, não vai mesmo. Eles fazem muito melhor do que os outros. Tendem a ser muito exigentes consigo e com os outros. E muito racionais. Podendo, em alguns momentos, serem socialmente pouco ativos. Ou o que eu quero dizer com isso? O influente vai chegar chegando e vai fazer as coisas acontecerem, e ele é o cara que é convidado para todas as ocasiões e para todas as circunstâncias. Conformidade também só que ele não vai. Porque ele fica pensando, não, mas não vou me expor para isso. Acho que não é o caso. Quer dizer que uma conformidade nunca vai ir? Não. Se ele se conhecer, se ele entender que aquilo for importante, talvez isso possa mudar. Passei os 4 perfis agora aqui. Eu ainda tenho um material para a gente falar sobre como lidar com cada um deles, mas antes de eu fazer isso tudo, de como ser mais assertivo com cada um dos profissionais, com cada um dos perfis, eu queria saber de vocês, assim, se fez sentido esse material que a gente está conversando,
se fala um pouquinho mais desse perfil, um pouquinho mais daquele, porque aí agora eu vou entrar em como a gente, se tu conseguiu te identificar qual é o teu, se tu conseguiu identificar qual é o perfil das pessoas que estão próximas de ti, porque se tu já conseguiu identificar esse perfil, eu vou te dizer, olha, se tu percebeu que tu tem um dominante perto de ti, o que tu tem que fazer? Tu deve evitar interromper quando ele tá falando. Percebeu que ele é dominante? Tu nunca interrompe um dominante falando. Tu vai poder fazer, tu vai fazer com que essa pessoa vai dar, principalmente se ele for teu superior, tá, criatura? Então, assim, se tu percebeu que tu tem um dominante perto de ti, tu vai deixar que ele comande algumas coisas. Tu vai oferecer ajuda desde que ele perceba que o benefício disso tudo. Já falo mais de estabilidade, Pri, pode deixar, bem legal. Então, assim, como ser mais assertivo ainda com os dominantes? Vou falar dos dominantes, vou falando um pouquinho de cada um, como ser mais assertivo um pouquinho com cada um deles, tá? Se tu sabe que tu tem um superior teu, um chefe teu, tá? Ou alguém importante pra ti que tem dominância alta. Vou contar pra vocês o que eu fiz aqui, tá? Eu tenho vários clientes, né? E de vários perfis. Quer dizer que pra ser líder tem que ser dominante? Tem que nada. Mas eu tenho um especial que é um D grandão, que nem a gente fala. Aí ele chegou aqui no consultório para conversar comigo e aí ele me disse, ele entrou e disse, oi, tudo bem, entre, fique à vontade, não sei o que. Você pode escolher onde que o senhor quer sentar. Ele, ok, escolheu. O que eu fiz com isso? Gente, existe coisa... Para quem não é dominante, isso não faz a menor diferença. Se é um influente, ok, se é um estável também. Mas ele precisava se sentir que ele estava num espaço onde ele comandava. Então eu deixei ele escolher o lugar onde ele senta. Simples. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia do perfil dele. Então tu consegue. E aí depois, um tempo depois, ele me disse, sabe onde é que tu me ganhou, Fátima? Quando tu me mandou escolher, deixou eu escolher o lugar. Eu disse, que bom, muito obrigada. Isso quer dizer o quê? Isso só quer dizer, mas então tu tá jogando. Não, eu só tô usando o meu conhecimento a meu favor. Quanto a gente pode usar do conhecimento da gente a favor da gente? Certo? Se tu tem uma pessoa de dominância alta no teu perfil, proponha conversar, proponha desafios para essa pessoa. Se tu tem alguém na tua equipe, se tu é o líder, tu vai propor desafios para eles. Tu vai dizer assim, vai propor, duvido que tu consiga fazer, somente os melhores conseguem fazer essas coisas. Se tu tem um superior dentro nesse modelo, tu pode dizer para ele, a nossa equipe tem condições de fazer isso, eu duvido uma outra equipe que consiga fazer isso, porque ele você vai se incluir junto nessa equipe, certo? Se tu vai oferecer para as pessoas desse perfil apoio com números claros, não chega para uma reunião com um dominante sem ter certeza sobre o que tu vai falar, porque ele vai te perguntar uma coisa, se tu não souber, ele vai te mandar embora, tá? E evita, se tu tem um superior na tua equipe, evita intimidades excessivas, tá? Intimidades, inicialmente, aquelas simpatias que os influentes normalmente tendem a ter muito, evita, não precisa. O dominante não gosta muito disso. Então, seja mais direto, gere interesse para que ele queira te ouvir. É ele que precisa querer te ouvir. Aí, Fátima, mas eu sou a líder e tenho na minha equipe várias pessoas de dominância alta. Okay. E eu não sou. Então, o que eu faço? Eu aprendo como eu vou extrair o melhor da minha equipe. Como eu faço para colocar a minha equipe em alta performance. Como é que eu vou colocar ele em alta performance? Quando eu souber usar o perfil dele em prol dos objetivos da empresa e dele. Porque é essa a grande sacada de conhecer os perfis comportamentais. É que eu posso usar o que essa pessoa tem de melhor para mim, enquanto gestora, e para ele, enquanto profissional que está do meu lado. Ou o contrário, para mim, enquanto profissional, e para o meu superior, de uma forma geral. É eu poder usar o conhecimento, é eu poder usar a ciência em prol de melhores resultados. Ok? Só vou falar agora dos pontos de atenção, não, de como ser mais assertivo com o influente. Já falo do estável,
tô em cima do tempo, mas preciso só relembrar assim, ó, quem não tá inscrito na jornada, no grupo eu vou mandar hoje mais material sobre dominância, influência, estabilidade e conformidade, mas tem que estar inscrito na jornada, tá? Se não tiver inscrito na jornada, não recebe esse material, beleza? Então, não tá inscrito? Te inscreve na jornada que eu vou estar mandando no grupo do WhatsApp depois uma série de materiais sobre isso, tá? Como ser mais assertivos, então, com os influentes, tá? Com os influentes, uma forma da gente ser mais assertivo, se tu tem um chefe ou se tu tem alguém na tua equipe com esse perfil, é pergunte sobre assuntos pessoais que ele gosta, lide com ele de forma mais amistosa, mais otimista. Se tu tem um influente na tua equipe, tu vai propor horário e pauta para as reuniões. Porque senão uma reunião com um influente nunca termina. A gente começa a falar e não termina mais. Vocês estão vendo aqui, eu tô com o tempo super atrasado para terminar esse conteúdo. Então a gente precisa policiar os influentes em relação a isso. Gere conexão com esse profissional. Se tu tem um líder que tem influência alta, procura gerar conexão com ele. Procura gerar com que ele com que gere afeto nesse relacionamento. Toda vez que um influente fugir do foco da conversa, se tu não é influente ou se tu é influente, tu sabe que aquela criatura também é, tu vai voltar o foco para a conversa inicial. Mantenha um clima leve, mantenha um clima divertido e deixa claro quais são os prazos, tá? Para o influente não adianta tu dizer assim, pode ser amanhã. Tu tem que dizer amanhã, às 10 da manhã, que tu precisa me entregar isso, tá bom? Fica bom pra ti nesse momento fazer dessa forma? Se tu tem alguém dentro da tua equipe com esse perfil, lembra que o D a gente motiva por desafio. O I tu vai motivar ele pela exclusividade. Olha, todas as pessoas que eu conheço disso tudo já fizeram isso, tu ainda não fez. Ou todos os profissionais que se diferenciam no mercado em relação a isso, tem isso claro. Eu entendo que tu precisa buscar esse diferencial competitivo para ti ainda. Preciso, como é que só eu não tenho? Vamos lá? Falar ainda sobre como ser assertivo com os estáveis, tá? Tem alguém de estabilidade alta na tua equipe? Tu tem que transmitir segurança nas abordagens. Tu tem que, a pessoa tem perfil de estabilidade alta, pergunta uma coisa de cada vez. Não chegue e seja 50 perguntas, porque a pessoa não vai dar conta de entender as 50. Argumente sempre com um plano para o que está sendo proposto, ou sempre mostre os motivos pelos quais tu quer que essa mudança aconteça. Porque um estável só vai entender isso se ele entender o porquê que isso precisa estar acontecendo. Ainda se tu tem ou um líder ou uma pessoa na tua equipe, incentive ele a falar sobre os seus sentimentos, porque é uma pessoa que raramente fala sobre os seus sentimentos. Pergunta o que ele pensa a respeito das pautas discutidas, porque normalmente um estável ele tem várias ideias. E aí tu tá numa mesa de reunião com ele, um I já levantou a mão, já falou a ideia dele, o D já deu a opinião, e aí a pessoa de estabilidade alta fica pensando, puta que pariu, desculpa o palavrão. A minha ideia era muito melhor que a da Fátima e que a do Pedro ali, mas eu não falei. Então, se tu pensa que tu tem uma pessoa desse perfil na tua equipe, estimula ela a falar, pergunta para ela, estimula ela, porque às vezes ela tem uma ideia muito melhor e por receio de se expor, não fala. E se tu tem esse perfil, começa a treinar de colocar o que tu pensa pro grupo, porque às vezes tu não tá falando o que tu pensa e a tua ideia às vezes é tão melhor que a dos outros e às vezes tu não fala, beleza? Se tu tem uma pessoa desse perfil na tua equipe também, assim, ó, avisa com antecedência sobre reuniões, feedbacks ou apresentações. Não pega uma pessoa desse tipo e diz assim, hoje é tu que vai apresentar tudo, se tu não combinou com ela isso antes. Porque tu vai gerar uma ansiedade desnecessária nessa pessoa, porque ela precisa planejar para poder fazer as entregas para ti, certo? Ainda deixe que essa pessoa consiga falar o que ela pensa até o final
para não interrompe ela de falar, porque às vezes ela demora um pouco mais, porque ela fez toda uma análise disso tudo antes. Uma outra forma de entrar em rapport com esse profissional de estabilidade alta é o tom de voz. Manter um tom de voz compatível com o dele. E, principalmente, não faça brincadeiras que o exponham em grupo. Tá? Não exponha esse profissional porque ele não gosta desse tipo de atividade, tá? Vamos falar o restinho aqui, senão eu não vou falar dos ser assertivo com os analistas. Para ser assertivo com os analistas, apresente materiais de forma clara, correta, de início, data de final, cumpra os prazos. Se tu tem um chefe analista, tu não me entregue nada atrasado para essa criatura, porque ele vai ficar furioso contigo. Respeita os altos níveis de qualidade que ele tem de exigência, porque ele tem um nível muito alto de exigência, beleza? Se tu tem uma pessoa de conformidade alta na tua equipe, atenção para não cometer erros, não entregam o material com erros, porque isso vai mexer muito com ele, com essa pessoa. As pessoas analistas não suportam esses pequenos equívocos. Evita descumprir pequenos procedimentos, pequenas regras. Se tu tem um chefe dentro desse perfil, ofereça para ele um plano dizendo o porquê, quando e como tu vai fazer as coisas, porque ele gosta desse material. E se tu tem alguém na tua equipe com isso, é para ele que tu pede essas minúcias, essas coisas de ordem, porque esse profissional é excelente nessa entrega. E outra coisa, assim, para finalizar ainda sobre os analistas, tá? Evite informalidades. Se tu tem um profissional desse na tua equipe, evite intimidades excessivas. Essas são as pessoas que não gostam nem que tu bote a mão nelas. Os influentes adoram, os analistas já são mais reservados em relação a tudo isso. O Instagram vai me derrubar. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco. Lembrando sempre que hoje falamos sobre perfil comportamental, amanhã sobre forças e sexta-feira sobre sabotadores. Fez sentido para ti isso tudo? Compartilha com alguém esse material. Faz a tua inscrição na nossa jornada. No YouTube a gente está subindo esse material para ficar lá, para se mais alguém quiser olhar e entender. E eu entendo que isso é uma forma de contribuir para o desenvolvimento de todos nós. Eu super acredito que quanto mais a gente conhece quem a gente é, maiores e melhores são os nossos resultados. Então, minha gratidão a quem ficou comigo aqui até o final. E lembre-se sempre que amanhã, se vocês quiserem almoçar comigo, escutando alguma coisa que eu estou compartilhando, eu vou adorar a presença de vocês aqui. Quem não fez a inscrição, vai lá, faz a inscrição para poder ter acesso aos materiais exclusivos que a gente tem e tem compartilhado com todos vocês. Muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, também, né? Pode me mandar no meu direct, que dentro das possibilidades eu estou respondendo algumas questões que estão conosco. Vou almoçar também. Beijo pra vocês. Até amanhã.